Olá para você que está acompanhando o Rolimcast, Rolim de Moura como você nunca viu, mais uma edição do nosso podcast realizado aqui nos estúdios de Rolim de Moura. Hoje nós estamos com um professor de História, formado em História, Sócrates Alves, recentemente passou em primeiro lugar no projeto de doutorado lá na Unemate. Professor Sócrates, bem-vindo ao Rolimcast. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua formação, sobre a sua trajetória. Ok. Obrigado, João. Primeiramente, agradecer a você pelo convite. É importante esse podcast para divulgação, principalmente do conhecimento local, da nossa história, de Rolim de Moura. Então, a minha história, eu sou rolimorense, nasci em Rolim de Moura, sou rolimorense, rondoniense, venho de uma família humilde, meus pais eram agricultores, e uma questão que meus pais sempre incentivaram foi a educação. A educação, sempre eu gosto da frase do Paulo Freire, que ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, eu estudei toda a minha vida na educação básica, na escola pública, estudei aqui na Escola Priscila Rodrigues Chagas, iniciei aqui em 1999, depois um período fomos para Parecis, estudei lá na Benedito Laurino Gonçalves e retornei para Rolim de Moura e terminei o ensino médio na Escola Maria do Carmo de Oliveira Rabelo. Em 2009, quando eu terminei, surgiu o curso de História na Universidade Federal de Rondônia, já tinha tido a licenciatura curta, e aí então foi instalado o curso a partir de 2010, passei quanto no processo seletivo daquele período era o vestibular, e também pelo Enem. Então fiz História na Universidade Federal de Rondônia, durante esse período participei de todas as oportunidades que tinha de pesquisa, de extensão, participei também do Centro Acadêmico de História, então que é importante para nós conhecermos as realidades. E também, em 2014, fui aprovado no concurso para a Secretaria de Educação, a SEDUC, qual estou hoje, estava no 6º período, e eu iniciei em 2014 na educação básica aqui em Rolim de Moura, trabalhando na Escola Maria do Carmo de Oliveira Rabelo e também no Cândido Portinari. A partir de 2017, quando o Cândido torna-se escola de tempo integral, passo a atuar no Cândido, na educação em tempo integral. E em 2019, sempre o meu projeto de vida, depois desse período eu fiz 5 especializações, uma em História e Cultura Afro-Brasileira, História de Ensino de Geografia, também Educação, Cidadania e Diversidade, Gestão e Supervisão Escolar e Gestão Estratégica da Educação. Em 2019, tive a oportunidade de ingressar no mestrado profissional em Ensino de História também pela Unemate. Aqui em Rondônia não temos o Prof. História, então eu fiz ele na Unemate sem se afastar de sala de aula, conciliando sala de aula e o mestrado. E agora, como surgiu a primeira turma do doutorado, profissional também em ensino de história, tive a honra de participar e passar em primeiro lugar para o doutorado, que inicia-se as aulas agora, neste mês de março. Perfeito. E aí você tem uma formação relativamente recente, como professor. Quando a gente pega outros exemplos, são professores que foram formados, que se formaram já há um pouco mais tempo que você, Foi por volta de 2010 que você fez sua graduação, correto? Isso, a minha graduação ela vai de 2010 a 2014, Passamos por 3 greves na UNIR, Eu sempre brinco que eu formei em História e também no movimento grevista, Porque foram várias experiências daquele período que a universidade atravessava. Sim. E aí, com essa formação recente, dá para perceber que você tem uma tendência, Você procurou sempre realizar uma formação além daquilo que geralmente as pessoas buscam. Por que você, por exemplo, decidiu não só realizar um mestrado, mas também agora o doutorado, ou se formar e continuar nesse ensino de pesquisa? O que na pesquisa e desenvolvimento de teses, de ensino de história, de cultura afro-brasileira, você vê assim que te cativa? Então, o doutorado sempre foi um projeto de vida, Inclusive da minha família, a minha família é bem grande, eu tenho 13 tios paternos e do lado da minha mãe são 5. Eu fui o primeiro a fazer o mestrado, E hoje o primeiro já tem 2 outros primos fazendo mestrado e serei o primeiro doutor da família, Então, é importante destacar também o papel da educação na transformação social, Eu sempre falo para os estudantes que a educação, o conhecimento que nós adquirimos, nada pode nos tirar, Então, é algo, independentemente da nossa classe social, financeira, econômica, a educação transforma nossas vidas, Como ela transformou a minha vida, está transformando de muitas outras pessoas. Então, com relação
Com relação... Chega essa época do ano, chega esse período de chuvas, todo mundo fica com a garganta assim. Com relação à minha área de pesquisa, eu sempre gostei muito da história e cultura afro-brasileira, né? No segundo período na universidade, a professora Adriane nos passou um trabalho de antropologia para nós pesquisarmos sobre as religiões de matriz afro em Rolim de Moura. E a gente percebe que, com essa diversidade, muitas vezes as pessoas têm um preconceito muito grande por desconhecer as religiões de matriz afro-brasileira. Uma coisa que eu sempre tenho comigo, eu sou religioso, mas enquanto professor, enquanto ser humano, nós temos que conhecer e respeitar as outras diversidades religiosas, culturais, né? Isso é importante porque a nossa sociedade é diversa. E assim, alguns colegas ficaram um pouco receosos para fazer essa pesquisa. Eu não tinha muito conhecimento, era uma área que eu sempre tive curiosidade. Eu sempre brinco que eu comecei a investigar sobre religião com 9 anos de idade, né? Que algumas coisas me intrigam até hoje. Então, nós fomos fazer uma pesquisa de campo na tenda de Umbanda, que tinha aqui em Rolim de Moura, que era da vovó Cambinda, né? Da Dona Maria, que era a mãe de santo. E aí nós fomos muito bem recepcionados, né? Os praticantes da Umbanda. E depois nós fomos fazer uma pesquisa para ver qual a relação que a população tinha com as religiões de matriz afro, especificamente a Umbanda, né? Então, nós percebemos, fizemos um levantamento no bairro Centenário, escolhemos porque tinham várias denominações religiosas de várias vertentes do cristianismo e percebemos que a boa parte das pessoas desconheciam ou tinham um preconceito muito grande, né? Como tratar que é coisa do demônio, ou não, isso não é uma religião, é uma seita, enfim. E aí nós escrevemos um artigo, eu e outros colegas, e foi o primeiro trabalho que eu apresentei no SED, em Vilhena, Seminário de Educação, que é organizado pelos cursos de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, e de lá para cá sempre venho pesquisando, né? Na universidade eu participei também eu fui monitor acadêmico, participei do PIBID, Programa de Iniciação e Desenvolvimento à Docência, que teve uma contribuição significativa. No movimento estudantil também, atuei, nós visitamos áreas, por exemplo, de ocupação, né? Nós participamos ativamente de algumas atividades de extensão na sociedade, a partir do grupo de pesquisa também de História e Materialismo Dialético na Amazônia. Então, a partir daí também eu sempre vim pesquisando sobre as comunidades remanescentes quilombolas em Rondônia, né? Inclusive, nós tivemos, quando eu chego na educação, em 2014, eu sempre procurei investigar, até porque nós temos a Lei 10.639, que foi aprovada em 2003, né? E depois a Lei 11.645, de 2008, que ela passa também a incorporar a história e cultura afro-brasileira e o ensino de história dos povos indígenas, né? Então, eu sempre venho pesquisando. Fiz uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, investigando como os negros eram representados nos livros didáticos, que nós temos vários estereótipos. Hoje já reduzi uma parte, porque a lei já completa 21 anos, né? Mas mesmo assim ainda tem muitos estereótipos com relação à população negra. Há que se destacar um fato triste, que Rondônia somos o segundo estado mais racista do país, né? Então isso é preocupante. Então é uma área que eu atuo, sempre venho atuando, tenho aí, desenvolvi eletivas, né, na escola, umas 8 eletivas com o tema de África, claro que sempre inovando também com relação aos povos indígenas, e é uma área que me despertava. No mestrado, eu pesquisei sobre iniciação científica, né, que eu já desenvolvia na escola. Nós tínhamos um projeto chamado A Margem Direita do Guaporé, que de 2017 a 2018 nós desenvolvemos ele. Fomos 2 vezes na comunidade de Rolim de Moura do Guaporé, popularmente conhecido como Rolim de Moura do Guaporé, e lá eu pesquisei, orientei 2 acadêmicos a investigarmos quais as relações interétnicas entre os remanescentes quilombolas de Rolim de Moura e os povos indígenas que ali habitam. E é uma área, então, conforme eu falei, que sempre me despertou interesse. Uma coisa que me intriga muito é sobre a questão como que a lei está sendo aplicada, porque é triste nós vermos, muitas vezes, alguns professores, inclusive de história, né, falar assim, não, a lei 10.639, ela existe, mas eu já trabalho isso, né? E também é muito triste as pessoas pensarem que a lei 10.639 é obrigação apenas dos professores de história trabalhar. Todos têm que trabalhar, né? A linguagem, as ciências da natureza, a matemática, porque ela envolve a história do povo afro no Brasil, assim como a Lei 11.645. Então, eu já vinha pensando sobre essa questão
E aí, no doutorado, eu pensei, vou escrever, né, o meu projeto sobre a aplicabilidade da Lei 10.639 no município de Rolim de Moura. Porque há que destacar também que nós temos o MOAFRO, que é a Mostra Afro-Brasileira, aqui em Rolim de Moura, foi criado pelo professor Everaldo Lins Santana, quando estava à frente da pasta na CRE, do tempo, né, para valorizar o que as escolas trabalham. Então, que a gente desenvolve muitas coisas relacionadas à cultura afro, à cultura indígena, muitas vezes não é divulgado. Então, esse evento, ele engloba todas as escolas da Zona da Mata, né, que hoje é a Superintendência de Rolim de Moura, e é feito o encontro. Então, é apresentado desde teatro, música, poema, a arte, cultura, culinária, tudo referente à cultura afro-brasileira. E o que eu tenho percebido nos últimos anos, principalmente no último evento que ocorreu o ano passado, é que uma presença pequena das escolas, né? Inclusive, eu conversei com a coordenadora que nós precisamos rever esse evento, né? Porque as escolas muitas vezes liberam, a crítica que eu faço, libera, por exemplo, muitas vezes os professores para um evento de tecnologia, para o JOER, e lá no MOAFRO, coloca ele já lá no final do ano, quando os professores estão no período de avaliações, e as escolas não liberam os professores, né? Então, e isso é assustador e precisa ser revisto. A própria SEDU, que é a superintendência, que é responsável. Então, isso me intriga a investigar como que está sendo aplicado. Realmente está sendo aplicado, né? Ou a lei, porque nós sabemos que a lei ela traz vários avanços, né? Mas também, de certa forma, ela tem algumas continuidades de não trabalhar, né? Ou algumas rupturas de não trabalhar. E aí, lembrando que você vai ainda explorar esse tema, né? Irei explorar, isso. Então, o projeto eu escrevi, né? Ele vai ser enriquecido, né? É o projeto que investiga a aplicabilidade da Lei 10.639 nas escolas, 5 escolas de ensino médio em Rolim de Moura, né? Eu fiz o recorte no ensino médio. Quem sabe, talvez, né, conforme quem for me orientar, a gente pode expandir para o ensino fundamental, mas aí já é bem amplo o leque. Então, o recorte eu fiz inicialmente para as escolas de ensino médio. E há que se destacar, João, é que nós temos no Brasil, agora, voltamos a ter a SECADI, né, a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial, e nós temos aí vários programas voltados para a educação antirracista, né? Então, isso é importante destacar. Agora foi lançado, no final do ano passado, início desse ano, foi regulamentada a lei, o selo Petronila Lima Gomes, né, que foi uma personalidade importantíssima na promoção da igualdade racial e da educação antirracista no Brasil. As escolas, elas poderão receber R$200 mil, as escolas que tiver o selo, que desenvolve a educação antirracista, e os professores também. Então, eu já cobrei a superintendência, né? Irei cobrar o município, porque o município tem a governança, para que realmente saia do papel. Não fique apenas ali no papel e desenvolvendo alguns projetos centrados. Porque é uma realidade triste, muitas vezes, a educação, que desenvolve alguns projetos apenas para prestar conta. Nós temos que realmente trabalhar uma educação antirracista, seja nas escolas, né, seja nas igrejas, no centro espírita, nas associações, na comunidade, nós temos que trabalhar. Porque é muito triste a forma o nosso Estado está em segundo lugar na questão do racismo, como também na questão do feminicídio, que é assustador. Com certeza. Né? Esse número que é muito ruim, então nós temos... O Estado tem que desenvolver políticas públicas, tem desenvolvido, mas elas são ainda muito caminho a passos lentos, ao meu ver, né, e dos especialistas, para que nós mudamos essa realidade, né? Então, o trabalho, ele pretende ser um leque aí também para que outros pesquisadores venham investigar, né, como muitos trabalhos já têm se desenvolvido, inclusive aqui no curso de História na Universidade Federal, no curso de Pedagogia, nos cursos de licenciatura, voltado à questão da promoção da igualdade racial e também da história e cultura afro-brasileira e indígena. Com certeza. Professor, de lá para cá, desde a sua formação, querendo ou não, quem está fora do leque, quem está fora, não fica muito ligado dentro do mundo acadêmico, né, de Rolim de Moura, de região, sim, mas quem está lá de fora percebe que não houve grandes desenvolvimentos, grandes iniciativas por parte das universidades, tanto a Unir quanto outras universidades, faculdades, a desenvolver projetos voltados ao ensino mesmo, ou desenvolvimento do ensino mesmo. Por exemplo, abrir novos cursos, enfim, praticamente a impressão que a gente tem é o contrário. O senhor acredita que essa impressão está certa, que realmente
estudantes que se formam agora no ensino médio não têm tantas chances quanto antigamente de poderem ter uma graduação para se tornarem futuros professores? Então, aí nós temos que pegar um pouco da história da educação no Brasil, né? Inclusive, agora foi lançado o programa também Mais Professores. As pesquisas mostram que em 2030 nós teremos um apagão de professores, né? Porque os jovens, poucos querem ir para a educação, porque não tem incentivo. Primeiro, infelizmente, a educação, nós, professores, é uma profissão muito importante, que nós formamos todas as outras profissões, mas na história da educação no Brasil, a educação sempre foi desvalorizada, né? Começa pela questão do piso nacional dos professores, que muitas vezes os estados, os municípios enrolam para pagar, né? Que já é um valor não tão alto, mas foi uma conquista significativa, que isso foi conseguido em 2008, né? E hoje nós brigamos pela implementação do piso também para os técnicos, né, educacionais. Então, assim, a universidade, o que eu percebo? Nós vivemos um retrocesso nos últimos 6 anos no Brasil, né, na educação. Isso já vem, o processo de sucateamento da educação, ele é antigo. E aí eu gosto muito de uma frase do Darcy Ribeiro, que ele dizia assim: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É triste a realidade, porque é um projeto. O Estado, independentemente da esquerda ou da direita, quem está no poder, em determinados períodos, primeiro nós atendemos muitas demandas do Banco Mundial, né? A educação, infelizmente, ela vive mais de índice do que de qualidade. A realidade é essa, né? Muitas vezes é implementado alguns projetos, por exemplo, de aprovação de estudantes sem realmente ter uma proficiência para atender requisitos do IDEB, atender requisitos do Banco Mundial para o país não ficar abaixo, principalmente do PISA. Esse ano tem PISA, né? Que é uma avaliação internacional. A universidade, pegando a Universidade Federal de Rondônia, nos últimos 6 anos, a universidade, nos 10 anos atrás, a universidade teve uma expansão significativa. O período que eu estava estudando, inclusive o meu curso foi um curso do Reúne, que era um programa que criado no governo Lula de reestruturação das universidades, expansão, embora foi muitos cursos criados, o nosso curso mesmo, quando criou-se não tinha nem professores nem sala. Pra você ter ideia. Então, foi uma briga muito grande para reestruturar, para ter esse curso ter uma estrutura. Hoje, o curso de História tem uma estrutura interessante. Por outro lado, nós vivemos uma expansão do sistema EAD. Então, a própria universidade no Brasil criou-se a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. E o que foi se fazendo? Os cursos da licenciatura, eles foram indo para a UAB. né? E ocorrendo essa desvalorização mesmo, conforme eu falei, a questão salarial, a questão da realidade da educação hoje, né? Da realidade dos acadêmicos, por exemplo, a violência que os profissionais enfrentam muitas vezes nas escolas, e aí a questão também que gera muitos transtornos. Pós-pandemia, nós temos um número assustador de professores afastados com transtornos psíquicos, né? E vários outros transtornos. Então, é uma sobrecarga muito grande, né? Cada vez a burocracia se burocratizou a educação muito. Então, eu sempre falo, ministrar aula é o que eu mais gosto, mas a burocracia, muitas vezes, ela nos cansa, né? Porque é uma burocracia, infelizmente, que muitas vezes nós não vemos resultado com tanta burocracia. Então, voltando à questão dos cursos, a universidade, por exemplo, aqui em Rolim de Moura, nós temos História e Pedagogia, né? O curso de Pedagogia é mais antigo, História iniciou a turma em 2010. E, salvo engano, tinha letras também, né? Durante um período nós tivemos aquilo que eu falei, em 1997 a 2003, nós tivemos os chamados cursos de licenciatura curta, que era para formar professores leigos, professores que no período eles não tinham formação, né? Eles só tinham o ensino médio e a maioria tinha o magistério, né? Então foi uma demanda também lá do projeto com a criação da LDB em 1996, que exigia que os professores tivessem a graduação, a licenciatura. Então nós tivemos aqui na Unir Educação Física, já tivemos letras, né? Geografia, biologia também, ciências da natureza e outros cursos que eles foram para formar os professores que já atuavam na rede e depois esses cursos findaram, né? Então, pegando a questão dos cursos, os cursos de licenciatura, hoje, literalmente, eles sobrevivem, né? Então, porque a universidade viveu uma precarização, né? Quanto de estrutura, de verbas, né? O que nós passamos com o novo ensino médio, no ensino médio, a reestruturação da educação básica, a universidade também passou por isso. Então, ela vem sendo sucateada a cada dia. Mesmo assim, com esse sucateamento, eu vejo que teve avanços significativos, né, em pontos, por exemplo, criação. Aqui em Rolim de Moura nós temos o mestrado em Ciências da Natureza, agora nós temos o doutorado, né,
Curso de especialização, nós temos, por exemplo, o curso de especialização Educação e Gênero na Escola, que é ligado ao Departamento de História e Educação, mas precisa-se de um incentivo. É assustador o número de evasão dos estudantes na graduação. A minha turma, por exemplo, nós iniciamos em 50 e terminamos em 17. Então, a universidade, embora nós temos fomentos que incentivam o estudante a se manter na universidade, né, como projetos como o PIBID, o PIBIC, que é a iniciação à pesquisa, as bolsas, né, o auxílio transporte, auxílio alimentação e outras bolsas também, mas é uma realidade que muitas vezes as pessoas vão e também descobrem que não é aquilo que elas queriam. Né? Então, é triste a gente muitas vezes ouvir as pessoas falando assim, não, eu trabalhando no frigorífico eu ganho mais que um professor. Né? Então, isso ocorre. Então, assim, porque é uma vida, você se dedica 4 anos na graduação, depois anos na especialização. Por exemplo, a minha vida, quando eu terminei a graduação, em 2014, são 11 anos estudando. Literalmente, eu fiz a graduação, a pós-graduação. Cada ano eu fiz uma especialização, depois um mestrado e hoje vou para mais 4 anos do doutorado. Então, nós esperamos que agora, com o lançamento do Mais Professores, né, inclusive é uma preocupação nossa, porque até pouco tempo o estado de Rondônia não tinha aderido. Eu conversava com um colega que foi no lançamento em Brasília, né, de Nova Brasilândia, o professor Emerson, e o estado de Rondônia não tinha aderido Mais Professores. O Mais Professores é o quê? É o objetivo principal dele, vai ser uma seleção nacional que os professores sejam levados para aquelas áreas de difícil acesso ou que não têm quase profissionais. Né? Por exemplo, as áreas de indígenas, né, as áreas ribeirinhas, ou municípios mesmo, distritos distantes, que ninguém quer ficar lá, muitas vezes, né, por vários fatores. Então, é um incentivo, esses professores terão uma bolsa, né, além do salário pago pelo Estado, eles terão uma bolsa, um incentivo do governo federal. E esperamos que o Estado de Rondônia adere ao Mais Professores, né, e também que agora, para a graduação, foi implementado também, dentro do Mais Professores, o chamado pé de meia para os universitários, inclusive que os acadêmicos das licenciaturas terão uma bolsa também, para incentivar eles a manter-se na licenciatura. Né? Similar dos estudantes do Similar ensino dos médio. Estudantes do ensino médio. O governo tem pensado, assim, eu vejo com bons olhos esses programas, claro que eles precisam avançar muito. Precisa avançar, porque eu tiro, por exemplo, a minha história de vida durante a graduação. Eu trabalhei durante até o 4º período e no 4º eu saí porque eu queria realmente ter uma boa formação, participar de eventos, participar de tudo que a universidade oferecia, porque eu sempre digo, tem pessoas que passam pela universidade, tem pessoas que vivem a universidade. Eu sempre estou na UNIR, sou supervisor também do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, tenho acadêmicos na Escola Cândido Portinari, aqui em Rolim de Mourão nós temos o projeto no Cândido e no Tancredo, e eu sempre brinco que eu saí da universidade, mas a universidade não saiu de mim, porque constantemente eu estou lá na universidade, em eventos, em projetos, né? Então isso também eu nunca deixei de pesquisar. Então, facilitou a minha entrada, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E aí é conciliar, né? As pessoas sempre falam assim, você é muito corajoso, porque daqui a Cáceres são 810 quilômetros, né? Durante o mestrado, eu saía na quarta-feira, viajava a noite inteira, chegava lá na quinta, sexta e sábado tinha aula. Aulas de manhã à tarde e algumas vezes à noite, estava em orientação, enfim. Então, é cansativo, só que a gente não pode perder as oportunidades, né? E bem nesse período, quase no final do mestrado, meu filho, eu tenho 2 filhos, nasceu o mais novo e continuei. Também incentivei a minha esposa a estudar, ela também formou-se em pedagogia. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Porque se você for olhar os desafios, você para. Se eu tivesse olhado os desafios, eu não teria ido para a universidade. Eu teria terminado o ensino médio, talvez nem terminado o ensino médio, né? Mas os meus pais sempre me incentivaram muito, principalmente também meus tios, né? Eu tenho 2 tios professores que foram marcantes na minha vida. Os meus professores me incentivaram realmente a acreditar que a educação poderia transformar a minha vida. Com certeza. E aí tem essa situação, né? Não só não existe esse fomento à formação, tanto formação inicial na graduação, na licenciatura, quanto formação posterior, mas, por exemplo, existem projetos que poderiam ser muito benéficos para a gente e para o estado inteiro, né? Por exemplo, Porto Velho, a Unir realiza os PETs.
cada curso tem o PET, eles Sim. fazem pesquisas, fazem tabela de preços. Isso seria algo interessante, por exemplo, aqui em Rolim de Moura, para um curso, futuro curso de matemática, né? Sim. Ou um curso de economia futuramente, ou até mesmo se for EAD, realizando esses projetos, fazendo tabelamento de preços de automóveis, de imóveis. Então, o incentivo à pesquisa é algo que, como você mesmo disse, valoriza, né? Enriquece toda a sociedade, querendo ou não. Falando agora sobre esse incentivo mesmo, quais foram alguns dos avanços, de forma um pouco mais sintética, assim, quais foram alguns dos avanços e desafios novos que os professores já formados, que já têm, às vezes, por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação, e às vezes quer fazer um mestrado, um doutorado e não consegue? Então, há que se destacar, eu destaco isso, o papel do sindicato, do Sinter, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, em qual eu sou diretor também aqui na Zona da Mata, e o governo atual do Coronel Marcos Rocha. Eu sempre digo, eu faço críticas, né, mas nós temos que reconhecer os avanços que ocorreram. O que acontecia, João? É muito triste, vários colegas meus, até 2019, nas gestões passadas, era raro um professor conseguir afastamento para estudar. Né? Inclusive, um dia eu tive uma briga com o ex-secretário Suame a respeito disso, porque eu estava numa formação, ele disse assim, eu estava no mestrado, ele falou, e nós questionando, né, a implementação do plano estadual de educação, da formação, que o Estado fizesse parceria para curso de mestrado, de doutorado, e também um fomento, um incentivo à valorização profissional, né, também econômica desses profissionais. E aí ele diz, os professores querem fazer mestrado e ficar afastado. Eu falei, não, nem todos. Tinha eu e outro colega, eu falei, nós não afastamos nem um dia da sala de aula. Né? E foi um desafio. Teve professores, por exemplo, que enfrentaram o PAD, processo administrativo, porque foram estudar. Olha a contradição. Como que o Estado, né, que fala-se tanto em educação, desde as gestões passadas, né, que aí estiveram no governo, o secretário de Educação, e literalmente proíbe um profissional de sair para formar. Então, desde 2019, o meu mestrado, eu não quis pedir afastamento, né? Até porque alguns colegas tinham pedido, já tinham vivido memórias traumáticas, eu consegui conciliar a escola, né? Há que se destacar, eu consegui conciliar o mestrado com a minha vida profissional na Escola Cândido Portinari, e aí eu não me afastei, mas é muito corrido, é um desafio muito grande, né? Então, assim, no doutorado, agora, inicialmente, eu não irei pegar afastamento, mas depois eu irei pedir o afastamento. Mas, pelo que nós temos percebido, o sindicato conseguiu colocar um número maior de membros, porque tem uma comissão que analisa os projetos, né, para afastar o profissional. E o que eles alegavam? Não tem professor para substituir. Era a principal coisa. Nunca vai ter, porque o estado de Rondônia tem um déficit hoje em torno de quase 4 mil professores. Então, nós temos aí praticamente 10 anos sem concurso, né, inclusive com o número de emergenciais relativo no estado, enfim, uma situação bem crítica que nós brigamos e esperamos que esse ano realmente tenha um concurso. Então, eles não incentivavam. Eu sempre brinco, eu briguei literalmente, com quem eu tive que brigar, dentro do meu direito. Nós temos a 680 que ampara o profissional a sair para estudar. E aí, inclusive, no período 2017, a Escola Cândido tinha aderido à escola em tempo integral, né? E aí me disseram, você não pode ficar na escola em tempo integral, porque aqui a gente é dedicação em tempo integral. E aí eu falei, mas nós temos a lei 680 e a lei é maior do que a portaria 940, que rege as escolas em tempo integral. Então eu fiz uma justificativa, uma solicitação, e eu saía, nós temos, semanalmente, nós temos direito a 9 horas de atividade independente, que é para formação. E é outra briga que o Estado não reconhece, você estando estudando, fazendo mestrado, doutorado, como formação continuada. Né? Aí é uma longa história, né? Aí ofertam umas formações horríveis, muitas vezes, e não reconhece realmente uma formação de qualidade. Naquele período, aí me autorizaram, a chefe da educação em tempo integral, me autorizou aí, e começaram a fazer um parecer para emitir, que eu sabia que ele seria contrário. Mas eu terminei o mestrado e até hoje não saiu esse parecer, que eu estava aguardando sair o parecer, que eu ia entrar juridicamente contra o Estado, se não fosse favorável, né? E hoje, para o doutorado, eu irei fazer novamente, inicialmente, solicitando na 680, que eu tenho direito a sair para a formação continuada, independentemente de onde eu esteja, em escola em tempo integral ou não, que é um direito dos servidores, né? Então, e depois irei solicitar o meu afastamento para estar
cursando um doutorado, que o doutorado é mais puxado, né? A questão da pesquisa também, e é um direito. Nós temos que usufruir dos nossos direitos, né? Que quando nós não usufruímos dele, muitas vezes outras pessoas acabam usufruindo de forma indevida, né? Então, assim, mas hoje eu vejo o Estado, inclusive, ofertou fez uma parceria com algumas universidades, coordenado pela Faculdade Católica, particulares, né? Alguns processos foram com lisura, outros processos sem lisura, né? Que literalmente, um deles eu participei, inclusive acionei o Ministério Público, porque não houve lisura no processo, e foi um processo do doutorado em educação para colocar quem eles queriam. Infelizmente, isso ocorre muito no Estado. E nós temos que denunciar e não podemos aceitar essas práticas, né? Então, assim, para mim, é uma felicidade estar aprovado no doutorado, em primeiro lugar. Eu fiquei com a nota 9,24, né? O doutorado ele é ofertado em rede, na Unemat tinha 3 vagas. O processo seletivo é feito por 3 etapas, né? Etapa inicial, que é a análise do projeto pela comissão local, a entrevista, que eu tirei nota máxima também, e a avaliação pela banca nacional. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu sempre tenho incentivado os colegas, né, a estudarem. Cada um tem a sua realidade, muitas vezes os professores falam assim, para que, Sócrates, que eu vou fazer o mestrado para mim ter 5% de aumento no salário, né? Então, assim, mas a gente pensa a questão financeira, nós vivemos uma sociedade capitalista, mas também é a bagagem. Como que você tem novos conhecimentos quando você tem a oportunidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, né? Você vai participar de eventos, você vai para outras universidades. Então, isso é muito importante, né? E eu espero que realmente nós brigamos para isso, que realmente um dia o Estado possa reconhecer e incentivar esses profissionais a fazerem ter um reconhecimento profissional, mas também um reconhecimento financeiro, né? Então, assim, conforme eu falei, há que se destacar a comissão, a maioria dos projetos que tem ido para a comissão, qual participa membros da CEPOC, da SEDUC e do Sintério e do Simprof. Eles têm liberado, porque o Sintério e o Simprof têm batido, sempre o presidente da comissão dizia, não, o professor não tem como liberar porque não tem outro para substituir. E agora tem liberado, o Estado que se vire para arrumar professor para substituir. Porque se for esperar alguém para se substituir, nunca vai ter, porque já falta professores, imagina alguém para substituir. Então o Estado tem que cumprir a lei, né? E nós temos brigado para que essa lei realmente seja cumprida. E a falta de profissionais de educação é um problema latente, né, já no nosso estado. É uma questão latente, aquilo que eu falei, nós teremos apagão até 2030, isso forçou o MEC, né, porque muitas vezes você fala, o governo federal tem feito políticas públicas, tem feito, há que se destacar, né, parabenizar nesse sentido também, tem muitas lacunas, mas o Mais Professores tenta valorizar, né, eu espero que ele seja mais amplo, mais professores, né, o governo tem lançado também junto da CECADI, incentivo a professores fazer intercâmbio, né? Inclusive agora eu estou participando do edital de intercâmbio para o Peru, que é sobre cultura afro-brasileira, também na universidade, né? Abriu o edital para Angola e para Nicarágua, para que os acadêmicos possam ir e fazer esse intercâmbio, que é muito importante também, né? Para que nós temos novos conhecimentos, e muitas vezes aquilo que nós estudamos em história, nós estamos lá em loco conhecendo e estudando. Perfeito. Professor, eu agradeço a sua participação aqui no Rollincast e eu gostaria de pedir para você, se você puder, falar suas considerações finais, passar uma mensagem tanto para os estudantes que estão fazendo um curso EAD, que estão fazendo um curso de pedagogia, de história, que querem se tornar futuros professores, né? E também para os professores que já estão formados e que pensam prosseguir com a carreira, realizando, sempre inovando seus conhecimentos, né? Sempre procurando ensinar da melhor forma possível. Então, João, a minha mensagem, eu fico muito feliz, muitas vezes eu não reclamo, claro, do salário, muitas vezes a pessoa fala assim, os professores têm um dos salários mais baixos. Nós temos, mas nós temos que brigar, eu sempre brinco que nós brigamos por piso. Enquanto o judiciário e as outras categorias estão brigando por teto, nós estamos no piso ainda. Então nós temos que mudar essa mentalidade. Mas a nossa profissão é uma profissão muito gratificante. Eu me sinto realizado, eu sempre quis ser professor. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade de Direito, fazer Psicologia, e eu preferi História, né, quando eu terminei a graduação. Porque é uma área que você se realiza profissionalmente, a partir do momento que você compartilha os seus conhecimentos com os estudantes. E é muito feliz e gratificante quando a gente vê um estudante, por exemplo, né, quando eu vejo você, que foi estudante nosso da Escola Cândido, né, hoje estando aqui na TV, sendo apresentador, tendo um papel importante, se realizando enquanto profissional, também fazendo a sua graduação. Quando eu encontro estudantes, por exemplo, eu encontrei um estudante que ele foi me orientando no projeto A Margem Direita do Guaporé, ele foi fazer biologia, que era o sonho de vida dele, e
Hoje ele terminou biologia e já está participando do processo seletivo para um mestrado. Então, assim, é muito feliz também quando os estudantes retornam e falam, professor, o senhor contribuiu significativo para a minha formação. Né? Eu sempre brinco para eles, é interessante que vocês vão para a educação, mas se não forem, faça aquilo que gosta. Né? O importante nosso, enquanto profissional e realização pessoal, é você fazer o que gosta, não só pela questão financeira. Então, tem muitos estudantes que foram, e eu fico muito feliz quando eu vejo estudantes, claro, em todas as áreas, né? Mas quando eu vejo estudantes indo para a licenciatura. Né? Nós temos vários estudantes do CAN fazendo história, fazendo pedagogia, outros que foram fazer matemática, física, outras graduações. Esse dia eu encontrei um estudante, foi estudante meu do 6º ano. Né? Ele falou, professor, eu estou terminando filosofia na UFMT. Né? Ele falou, o senhor teve uma contribuição significativa e eu decidi fazer filosofia. Então, assim, isso é muito gratificante, isso não tem dinheiro que paga. Né? Então, a gente se realiza, como também dizia Paulo Freire, o professor ele se realiza na realização do outro, né? Do estudante, do educando, quando ele sai, você realmente vê que contribuiu para que ele tornasse um profissional com qualidade, um profissional dedicado, um profissional com ética, né? Que contribui, então, para a transformação social. E a minha mensagem é, os estudantes, independentemente da sua classe social, não desista dos seus sonhos, do seu projeto de vida. Nós podemos ser quem nós nos propomos a ser. Né? A gente não pode falar assim, não, porque esse estudante, por exemplo, fala, professor, eu acho que eu vou fazer biologia EAD. Eu falei para ele, você tem capacidade de ir, não, e possibilidade, né? Porque muitas vezes, não criticando os cursos EAD, né? Porque tem profissionais formados na educação à distância excelentes e tem profissionais formados na educação presencial que não tem tanta excelência. Né? Mas na universidade pública, principalmente, que eu defendo sempre, nós temos as extensões, né? Nós temos extensões, temos PIBID, PIBIC, esses programas que têm incentivo a você pesquisar, você seguir na carreira. Se hoje eu estou seguindo a carreira acadêmica, é porque um dia eu tive o PIBIC, né? Eu fui monitor acadêmico, eu tive incentivo à pesquisa, os professores me incentivaram e eu tive essa possibilidade. Então, esse acadêmico ele foi fazer e logo que ele chegou na Unir, ele já entrou no PIBIC. Né? Ele tinha sido meu orientador no projeto A Margem Direita do Guaporé e no projeto que eu desenvolvi no mestrado também, iniciação científica. Então, ele não teve dificuldade. Ele participou do PIBIC, tinha uma bolsa e ele se apaixonou pela pesquisa. Né? Então, assim, estudem. A educação transforma nossas vidas e nós temos essa obrigação que eu vejo de transformar a sociedade. E os profissionais também, que já atuam, nossos colegas, professores, profissionais da educação, técnicos, né, também, há que se destacar que a educação é feita por todos, né, desde o porteiro ali no portão da escola, todos são educadores. Então, não deixem de estudar. Né? Não, eu vejo muitas pessoas, muitos professores fazendo outra graduação e saindo da educação. E eu sempre falo, eu sempre pretendo estar na educação, não pretendo ir para outra área, mas sempre estar brigando para que nós tenhamos realmente valorização profissional e valorização social. Né? Porque inverteu-se muitos papéis. Muitos professores, por exemplo, saem devido a situações, por exemplo, de falta de educação, né, de estudantes, porque o papel da escola é a educação escolarizada. A educação, a ética, o respeito vem de casa. Claro que a escola também contribui para essa formação, mas nós vivemos uma sociedade muito complexa nesse nicho, né, nessa questão. Então, os profissionais, muitas vezes, eles se frustram por essa questão da indisciplina, né, da violência escolar. Há que se destacar, principalmente na capital, né, professores que sofrem violência, vários tipos de violência, e no Brasil inteiro. Né? Aqui em Rolim de Moura não é tão gritante, né? Mas infelizmente a gente já vê alguns casos. Então, assim, não desistam do seu sonho. Estude, se tem a oportunidade, vai para a universidade pública, faça um curso, ou na universidade pública, ou nas faculdades presenciais. Se não tem, faça um EAD, mas se dedique com qualidade. Né? Faça aquilo para que você, eu sempre digo assim, independentemente do curso que você for fazer, faça um curso para você ser o melhor profissional que existe. Essa é a minha principal concepção de que nós podemos nos tornar cada vez melhor com a transformação da educação. Né? E não esquecendo, fechando, eu deixo a frase de Freire, novamente, que eu gosto muito dela, né? Que a educação não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas e nós transformamos o mundo. E muito obrigado pela oportunidade e
a ter outra oportunidade. Perfeito, então. Eu agradeço você que acompanhou mais um episódio do Rolimcast. Eu te peço para você deixar aquela curtida, seguir a gente aqui no YouTube ou no Instagram e ficar sempre ligado que todo dia da semana, exceto no domingo, a gente tem um episódio novo com novas pessoas, com informação, com diferentes pontos de vista de vários profissionais, de várias pessoas, tá certo? Eu me despedo, né, de você. Tchau, tchau, até mais.